Agora são 9h22. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia para você, Rômulo Pinheiro. Seja bem-vindo à nossa coluna de hoje. Muito bom dia, Sena, e muito contente por estar aqui todas as quartas-feiras batendo esse papo legal com você. Rômulo, hoje a gente vai falar sobre um tema que está envolvendo a taxa das blusinhas. Esse tema aí que a gente também já falou, algumas colunas aqui, mas agora ele está retomando porque teve um recuo, Rômulo. Como é que está aí esse xadrez político em Brasília hoje? Pois é, Izzy. E aqui em Brasília as coisas costumam caminhar sempre ao sabor do que acontece lá no Palácio do Planalto, ou então lá no Supremo Tribunal Federal, e essas articulações com o Congresso Nacional, mas e sempre essa questão política envolve, principalmente agora no final do ano, as eleições, envolve os humores aqui na capital. A semana está meio parada aqui no DF, porque muitos políticos estão em agendas internacionais, representando o país em outros países de fora, enfim, a semana está meio esvaziada aqui no Congresso Nacional, principalmente. Mas ontem o presidente Lula tomou uma atitude que surpreendeu muita gente, e isso tem muita importância porque mexe com o dia a dia de gente que faz compras online. A famosa taxa das blusinhas, que ficou em 2024, se levantou muitas discussões a respeito disso, porque as compras internacionais, as compras que se fazem nesses sites internacionais, geralmente de coisas, de objetos mais em conta, mais baratos, até $50, então sofreu uma alteração, um aumento da tributação, e até 20% sobre o valor. E isso, claro, a medida lá atrás se deu para proteger a indústria nacional. Mas é claro que isso gerou uma confusão muito grande. Por quê? Porque muitas pessoas que compravam, geralmente o perfil dessas pessoas que compram nesses sites, nesses valores, é um perfil de uma classe social mais baixa. E isso afetou diretamente a percepção dessas pessoas com relação ao que pretendia o governo. E, claro, a oposição tomou frente desse argumento para dizer que o governo estava aumentando impostos para os mais pobres. E a ideia, para você ver, $50 hoje, o dólar está menos de R$5, mas se você fizer pela conta de R$5 aí, dá uma conta de R$250, umas compras de R$250, que até ontem, até início do dia de ontem, se pagava 20% a mais o ICMS de cada estado aí sobre essa compra. E hoje, já com a alíquota dos impostos federais zerada, volta-se apenas o ICMS, eventualmente o frete que a pessoa compra. Então, se denominou taxa das blusinhas, porque se virou até um meme, inclusive, porque eram compras de valor menor, eram compras que impactavam diretamente o pequeno consumidor que comprava, que busca preços mais em conta, que a indústria nacional aqui não oferece, pelo menos nesses patamares. Então, e aí gera uma confusão muito grande. Por quê? Porque as pessoas jogam na conta do governo de que houve um aumento de impostos, e a oposição também. Por outro lado, o governo tenta equilibrar essa relação, porque de fato isso causa, no momento de eleição agora, causa um impacto negativo. O presidente da República via nas pesquisas, e isso assim, é sempre feito um levantamento qualitativo, de que uma parte do eleitorado de fato aprovava esse aumento de tributação em cima dessas compras. E claro, esses humores políticos eleitorais foram o pontapé principal que gerou a decisão do governo de retirar esse valor dos impostos federais desse tipo de compra. E claro que a indústria se virou bastante contra, porque a competitividade do produtor nacional realmente fica mais defasada, tendo em vista que o imposto que é cobrado desse produtor aqui é mais caro. Então aqui nós temos uma questão muito importante para debater, e aqui eu lanço para o nosso ouvinte
uma reflexão, porque nós temos de dois lados aqui. Então, há um lado político, claro, que já mencionei aqui, esse desgaste causado pelas pastas de blusinhas foi considerado sustentável para a sala do Planalto, enfim, e tentou se aliviar da classe média baixa dos jovens, que são os principais consumidores desse tipo de compra. Por outro lado, economicamente, a decisão atrapalha, de fato, a proteção da indústria nacional. A CNI já projeta aí demissões, se isso se mantiver por um longo prazo. A indústria têxtil também vem reclamando bastante sobre essa diminuição da importação, que diz que há uma assimetria, ou seja, um tratamento diferente da mesmo ramo de competição. E isso tem um risco fiscal muito grande, porque o governo abre mão, então, de aproximadamente, claro, são dados aí até de janeiro a abril desse ano, que a gente buscou aqui, de 1,78 bilhão de reais só de arrecadação nesses últimos 3, 4 meses atrás. Então, um país onde o déficit público é alto, abrir mão de um percentual grande desse também acaba sendo complicado. E, claro, isso aí é por medida provisória, então tem 60 dias de validade, pode prorrogar mais 60 dias, enfim, 120 dias aí até que o Congresso vote se essa MP, se a medida provisória vai valer ou não. Mas há um impacto muito grande. Esse recuo estratégico do governo sim está envolvendo uma questão eleitoral. Mesmo dentro da área técnica do governo, foi debatido aqui, era necessário manter essa tributação. Enfim, a ideia é que havia uma perspectiva da própria oposição, liderada por Flávio Bolsonaro, inclusive, para tentar derrubar essa taxa via Congresso Nacional. O presidente, nessa briga política entre oportunismos de ocasião, tanto do governo quanto da oposição, queria-se buscar a narrativa de quem é que efetivamente derrubou a taxa das blusinhas, e o governo resolveu assumir para si esse encargo antes que o Congresso, via oposição, o fizesse. Então, Izzy, mais ou menos para fazer uma conta, e claro, aqui o consumidor vai dizer: por que eu tenho que pagar mais caro por um produto nacional com menor qualidade só para proteger o empresário que não se moderniza? Isso a gente escutou várias pessoas falando sobre isso, que queriam que baixasse a tributação sobre essas compras. Por outro lado, então você vê aí que em torno de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, dados da CNI, que trabalham nessa atividade, perderiam o emprego a curto e médio prazo. Essa discussão vai chegar aqui no Congresso com certeza na hora da votação, e já está se prevendo que, de certa forma, o próprio setor varejista, que tem um peso muito grande aqui no Congresso, vai tentar colocar algum jabuti aí pelo meio. Para quem não sabe, o jabuti é um assunto que na votação de uma legislação não tem nada a ver com o objetivo daquela lei nova que está sendo criada. E quando chegar aqui no Congresso, eu dizia que há uma tendência muito forte de se levantar aí um jabuti ou vários tipos de argumentação para incluir na votação, na medida provisória, argumentos para desonerar a folha de pagamento da folha de funcionários da indústria têxtil, ou seja, tirar tributação federal sobre o pagamento da folha de funcionários dessas indústrias. Então, você vê que aqui é um cálculo muito importante político, porque tanto a oposição quanto o governo tentam lucrar eleitoralmente em cima de um assunto muito complexo. A gente fala isso sempre, isso aqui é um ditado muito conhecido em Brasília, que não é meu, é claro, mas a gente repete, que aqui o mais bobo consegue trocar a meia sem tirar o sapato. Ou seja, não existe essa questão de lado bom, lado mal, mocinho e bandido. Está todo mundo preocupado apenas com o seu cacife eleitoral. E aqui é uma crítica que se faz de maneira geral, né? Tanto a oposição como o governo estão querendo lucrar eleitoralmente em cima do assunto, que é muito importante. Ou seja, de fato, muitas pessoas compram produtos mais baixos nessas empresas internacionais e são tributadas de maneira diferente. Por outro lado, de fato, também a indústria nacional paga uma tributação muito alta e perde, porque o grande varejista, essas lojas de grandes aí, tem como se proteger numa relação em que o preço internacional cai esses produtos. Agora, o pequeno produtor não tem como competir, já paga uma carga muito alta e, de fato, a concorrência vai levar à perda de empregos. Então, o governo agiu acertadamente ao criar a tributação
para proteger um pouco mais a economia nacional, e agora, sob a ameaça eleitoral, tira essa tributação desse tipo de transação fiscal, inclusive tendo apoio da oposição. O próprio senador Flávio Bolsonaro parabenizou, entre aspas, o presidente Lula por ter tirado esse tributo em cima desse tipo de compra, ou seja, no final das contas, ninguém está muito preocupado, tanto o governo como a oposição, ninguém está muito preocupado com os destinos da nação, estão preocupados apenas em que reflexão vai ter durante a campanha desses humores eleitorais. Está todo mundo muito preocupado em outubro e muito pouco preocupado com o que está acontecendo com o país. É muito triste, mas a gente está aqui sempre trazendo a melhor informação para o nosso ouvinte da Rádio CBN, todas as partes. Um debate que ainda tem muito desdobramento, né, Rômulo? Político, social, tem eleição no meio, a gente vai continuar acompanhando, mas quero te agradecer, então, pela coluna de hoje. A gente se encontra na semana que vem. Muito obrigado, Izzy. Um forte abraço. Até a próxima quarta. Até. Agora são 9h36. A gente vai para um rápido intervalo. Volto já já.